Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão alegres com Jesus, diga graças a Deus. Graças a Deus. Daniel capítulo 13. Pode ficar sentados, queridos. Melhor, Apocalipse capítulo 13. Falei Daniel, mas entenda Apocalipse, abrem Apocalipse. Eu quero fazer essa leitura, eu quero fazer a leitura de todo esse capítulo 13, é um texto bem longo, e eu quero ler com você. Nós estamos fazendo ministrações de uma palavra que tem a ver com acontecimentos do tempo do fim. Na semana passada nós falamos sobre alguns dos acontecimentos que contornam, que dá um start nesse tempo do fim. Na verdade, é um tempo que se prolonga, né? Começa nas 70 semanas de Daniel, aquela visão que ele tem, 70 semanas. E hoje nós queremos focar os nossos olhos na figura de alguns personagens que são elementos-chave nesse fechamento das coisas, do último tempo, do tempo das últimas coisas, que é a besta. Na verdade, são dois elementos, são duas bestas. Também fala de um dragão e também fala de reinos. Eu quero que você fique bastante atento. Eu sei que o tema é bastante complexo, o assunto não é de fácil entendimento, mas eu tenho a convicção que o Espírito de Deus vai fazer com que nós possamos entender aquilo que nós precisamos compreender da palavra do Senhor. Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, e boca como de leão. E deu-lhes o dragão o seu poder, o seu trono, e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adorava o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Na sua presença faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que feriu a espada e sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a sua imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, fez com que seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem,
Ora, esse número é 666. Amados, eu quero ir fazendo uma leitura com vocês, quero fazer um cruzamento entre alguns textos de profetas. Nós estamos lendo o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi dado como revelação a João, e essa revelação a João, ela cumpre uma promessa que Deus fez a Daniel, e essa promessa teria sido feita há mais de 500 anos atrás, 500 anos passados, e o Senhor diz, olha, encerra essas palavras, porque essas palavras vão ser, a interpretação, o entendimento vai ser dado, e elas estarão fechadas até o tempo oportuno, então o tempo do fim. E João, na ilha de Patmos, ele tem como que um compacto, não só das profecias, não só das visões de Daniel, mas também de textos que foram dados através do profeta Zacarias, e também alguns outros textos que outros profetas também comunicaram, mas Zacarias e Daniel são dois daqueles profetas que escrevem muito a respeito desse acontecimento do tempo do fim. E então nós vamos fazendo um cruzamento de referências. É claro que nós não vamos fazer cruzamento de todas as referências, mas algumas que nós consideramos bastante chave para expandir o nosso entendimento daquilo que está nesse capítulo. Então são duas bestas. A besta recebe poder e autoridade do dragão. O dragão é chamado de a antiga serpente. Então quer dizer, aquele que estava lá no jardim, aquele que engana Adão e Eva, que os seduz, melhor dizendo, e faz com que eles caiam. Então, esses personagens, chamados dragão, besta, primeira, segunda besta, eles têm um propósito focal, um propósito central. Qual é o propósito deles? O propósito deles é seduzir as nações, os povos e fazer tropeçar. E nós vamos ver que, à medida que Deus separa um povo escolhido através de Abraão, então há um foco muito premente, um foco muito direcionado para esse povo chamado povo de Israel. Sabe por quê? Porque Satanás sabe muito bem, está profetizado, está declarado, não é segredo para ninguém, muito menos para ele, que eu posso me esquecer de alguma referência, mas ele não esquece de nenhuma. Todos os versículos da Bíblia ele conhece de cor, de salteado, ele conhece muito bem. E ele sabe que é dessa raiz de Jessé que nasceria aquele que viria a esmagar a cabeça da serpente, que viria finalmente, um descendente de Davi, viria a ser aquele que vai trazer a derrocada final. A partir do versículo 1, que diz, dá para você colocar os textos? No versículo 1 ele diz, pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, tinha 10 chifres e sobre os chifres 10 diademas. Vamos entender então o que significa essas cabeças e esses chifres. Vamos tentar fazer da maneira mais rápida e mais clara possível. Em Apocalipse capítulo 17, entre o versículo 7 e 14, abra aí capítulo 17, a partir do versículo 7. E diz, o anjo me diz, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, essa besta que tem 7 cabeças e tem 10 chifres, tem uma mulher que se assenta sobre ela, essa figura, e a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Aí há um jogo de palavras, há um enigma, foi e já não é, e há de subir, quer dizer, e há de ser, uma outra versão diz há de ser, e aí está dizendo há de subir do abismo, e irá à perdição, quer dizer, essa besta, o final dela vai ser realmente a perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, quer dizer, irá à perdição juntamente com ela, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E se admirarão vendo a besta que era, e já não é, e ainda que é. Bem, vamos tentar entender mais ou menos esse jogo de palavras, para que a gente tenha um entendimento. O que significa isso? Era, já não é, mas ainda é.
né? É um negócio, é um enigma de fato, né? Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Quero parar aqui um pouquinho. Muitas vezes, tem muitos livros, tem muita gente que diz que essa besta aí é a cidade de Roma, né? Tem 7 montes. Na cidade primitiva, a cidade mais restrita, mais pequena, tem 7 montes. Não é a minha intenção aqui citar esses 7 montes, não é minha intenção também focar nessa interpretação, que a besta é a cidade de Roma. Isso, para mim, não é o mais relevante, interpretar ela como sendo uma cidade em específico, né? Porque a gente sabe que essa besta ela representa várias localidades. Babilônia é um dos símbolos dessa cidade, é um lugar elevado. Aí tem outras cidades que a gente poderia citar. Nínive poderia ser um símbolo desta cidade, e outras, né? Os 7 montes sobre os quais a mulher está assentada são 7 cabeças. As cabeças representam montes, mas também representa, siga adiante, por favor. Também representa 7 reis, ou 7 reinos. 7 reinos é mais adequado, porque não são esses reis, não são uma pessoa em particular, não é um rei, mas são impérios. Então, ali ficaria mais claro dizer, são impérios, são 7 impérios. 5 já caíram, 1 já é, e outro ainda não é vindo. Então aqui está se contando quanto até aqui? Está se contando 7. Né? 5 já foram, 1 está acontecendo, o 6º, e outro vai vir. E convém que dure um pouco de tempo. Tá. E a besta que era e já não é, e ela também é o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Então, na verdade, a besta tem 7 cabeças, e que são reinos, que são impérios, e que também são montes, mas depois ele fala que tem um 8º rei. Esse 8º rei, então, ele vai além do que as 7 cabeças, porque fala que são 7 cabeças. Então ele é um tipo de império que vem daquelas 7 cabeças, quer dizer, ele origina nela, porém, aqui sim, ele é dito que essa besta, esse 8º, né? Esse 8º, ele realmente é um rei, ele é realmente uma personalidade, ele é uma pessoa, e ele vai à perdição. Mais um versículo aí, por favor. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Então, quem são os 10? São 7 cabeças e 10 chifres. Então, você faz uma ideia aí, que tem cabeça que tem 2 chifres, cabeça que tem 1 chifre, né? E são 10. E desses 10, aí são reis mesmo. São reis e que ainda não receberam reino, quer dizer, não receberam quando? Nos dias em que essa visão estava sendo dada. Ela foi dada a quem? Aqui nós estamos lendo no livro de Daniel, certo? Apocalipse, desculpa, que é Apocalipse. Então, que tempo foi esse? Cerca de 2000 anos atrás, porque foi dado a João. E eles vão receber poder, volta aí um pouquinho, por 1 hora. Receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Essa hora, é claro que não é uma hora relógio, né? Assim como um dia, assim como aquelas semanas de Daniel são semanas de anos, então 7 semanas seriam 7 anos. Aqui significa que é um tempo curto. Quando fala 1 hora, significa um tempo curto, juntamente com a besta. Então observa o seguinte, há uma conflagração de reis, inicialmente são 10 reis. No momento inicial, esse 8º, ele não faz parte dos 10. Vamos seguir adiante, isso vai ficar bem claro. Eles têm o mesmo intento, entregar o seu poder e autoridade à besta, segue adiante. E os combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá, porque o Senhor dos senhores, Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Amém? Tá.
Voltando agora para Apocalipse, no capítulo 3, versículo 2, diz: E a besta que vi era semelhante a um leopardo, os seus pés como de urso, e a sua boca como a boca de leão, e o dragão deu-lhe poder e o seu trono, e grande poderio. Observa que esse dragão está dando poder a essa besta. Essa besta tem quantas cabeças? 7. E ela tem 10 chifres. E ele fala que essa besta, esse animal, que é essa besta, são 5 reinos que já tinham sido, um estava acontecendo, outro viria, e ele dizia, esse vai durar pouco tempo. Tá? Vamos adiante. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Cabeça não é. Cabeça é um reino, é um império, não é uma pessoa. Né? O texto que nós lemos diz que os chifres são reis, são representantes de nação, mas as cabeças são reinos. E eu estou dizendo para vocês que são impérios. Siga mais um pouquinho, mais um versículo. E adorar o dragão que deu à besta o seu poder, e adorar a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O que aconteceu? Qual foi o evento? Uma das cabeças foram feridas de morte, e ferida de morte ela teve, como que milagrosamente ela retorna à vida. Mas isso não é uma pessoa, isso é um reino. Né? É um reino. As cabeças representam reino. Às vezes muita gente interpreta isso que é um homem, é o próprio anticristo, né? Que é aquele chamado de o chifre pequeno. Nós vamos ver que tem uma menção que chama de chifre pequeno, e que é o 8º rei, mas ele é um chifre, e aqui está falando de cabeça. Então é como se fosse um segmento de império, de reis, e eles... parece que eles vão ser sufocados, destruídos, mas de repente recebe vida e começa a prosseguir o projeto, o propósito. Bem, abra Daniel capítulo 7, a partir do versículo 11. Apocalipse 7, a partir do versículo 11. Daniel 7, 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, e estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Esse chifre, esse chifre que ele está dizendo, que é aquele que pronuncia blasfêmia contra o Senhor, é aquele que é a besta, né, que prefigura a besta naquele momento em que está acontecendo, ele vai falando. E nesse momento, então, aquela cabeça é morta, aquele animal é morto, o seu corpo é desfeito, entregue para ser queimado. Você pode enxergar isso como uma nação ou como um segmento de um império, e que aparentemente vai perder essa guerra, vai perder essa batalha, e à medida que perde, parece que está tudo perdido, mas assim, repentinamente se reergue, se rearma, e aí, vamos lá, pode passar para frente. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Deixa eu explicar melhor. Nem tudo dá para a gente ler aqui. Na visão de Daniel ele vê quatro animais. E todos esses animais, eles são de figuras muito estranhas, né? Um parece com um urso, o outro parece com um leopardo, tem asas. E desses 4, o último deles, que é o 4, é um animal feroz, que ele diz que tem essas 7 cabeças, esses 10 chifres, e os pés deles esmiuça, esmigalha tudo por onde ele passa, seus dentes são de ferro, e aí ele é o 4º animal. E a Bíblia diz que esse 4º animal é a besta. Mas eles estão no mesmo contexto, eles estão no mesmo momento, né? Eles estão no mesmo momento, esses 4 animais. Então, ele está dizendo que aquela besta, que é esse animal de 7 cabeças, 10 chifres, ele é morto num determinado momento, ele fica à beira da morte, não é diz que ele estava morto, mas diz que ele estava à beira da morte, né?
e os outros, foi dado a eles, né? Foi tirado o domínio, mas foi prolongada a vida até um certo espaço de tempo. Siga adiante. Mais um versículo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se aos senhores de dias, e fizeram chegar até ele. Amém? Agora vai para o versículo 24, pastora Raul, e vamos até o versículo 27. Versículo 24. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Então observa, então ele está falando que há um reino, tá? Que é uma das cabeças, que é uma daquelas 7 cabeças, e daquele reino se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 daqueles 10. Então olha aqui, são 10 reis que dá suporte a essa 7ª cabeça, esse 7º império. E ele levanta-se com esses 10 chifres, e esses 10 chifres se abatem, eles são abatidos, na verdade, né? São abatidos por esse que estava fora, quer dizer, seria um 11º, mas ele abate 3 e entra no lugar. Então fica 8, é como se fosse 8 chifres. Os 7 remanescentes, 3 cai, e ele é chamado de chifre pequeno. O chifre pequeno, aí sim é um personagem, é uma pessoa, é um homem, e é ele que vai dar prosseguimento ao propósito da besta. Segue adiante, mais um versículo. E proferirá ele, esse chifre que abate os 3, as palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo. Quem são esses santos do Altíssimo? Guarda aí que daqui a pouco nós vamos entrar um pouquinho em detalhes sobre o que seriam esses santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos, a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Um tempo, tempos e metade de um tempo. São as 42 semanas que nós começamos lendo lá na visão de Daniel, e que depois João também reforça. É dado a ele poder por 42 semanas, 42 meses. Então, na verdade, esses 42 meses são 3 anos e meio. Tá? Então, tem um período delimitado em que ele vai exercer esse poder, que é o poder de fazer o quê? O poder de destruir os santos do Altíssimo, mudar os tempos. Isso é uma questão de calendário, né? O tempo já foi mudado, o calendário já teve uma mudança. Esse calendário que nós vivemos atualmente, ele é um calendário que foi escrito pelo Papa Gregório, né? Nós estamos vivendo esse calendário, que foi uma mudança de datas, e ele provavelmente vai fazer a mesma coisa. Talvez até com a justificativa desse negócio de 2000 e não sei quanto, né? Deixando bem claro que esse tempo é aqui do Ocidente. No Oriente eles não seguem esse marco que é o nascimento de Jesus. Quando a gente fala em 2025, nós estamos dizendo que 2025 são 2025 anos depois de Jesus. Então, seguramente, ele tem uma intenção de tirar isso da cabeça das pessoas, tirar Jesus como um referencial que muda datas, né? E provavelmente ele deve criar um referencial nele mesmo. Vai adiante. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. Mais um. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Ao povo dos santos do Altíssimo. Quem é esse povo dos santos do Altíssimo? Irmãos, o povo dos santos do Altíssimo, nesse enredo todo, é o povo de Israel. Tá? O povo de Israel. Lembra que nós não somos judeus, mas o apóstolo Paulo diz que todos nós somos descendência espiritual de Abraão. Então, nesse sentido, nós passamos através dessa promessa
de Deus de trazer um povo diferente, né? Essa é toda uma simbologia. Abraão é chamado de uma terra para constituir um povo e uma nação diferenciado, e nele, através de Jesus, nós fomos inseridos, nós fomos considerados, né? Nós fomos considerados herdeiros espirituais de Abraão. E o seu reino será um reino eterno. Aqui já está falando desse que vai governar para sempre. E quem é esse? Esse é Jesus. Amém? E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Mais um versículo. E aqui terminou o assunto quanto a mim, Daniel. Os meus pensamentos muito me perturbaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Tá. Eu quero falar um pouquinho, dar a vocês uma interpretação a respeito desses 8 reinos, né? Dessas 7 cabeças, do que seriam elas. Lembra que na visão diz o seguinte: são 7 reis, 5 já foram, um existe e o outro ainda virá, e quando ele vir, convém que ele dure pouco. Quem seria esses? Numa outra visão, na visão de Daniel, de um gigante, né? Que tinha uma cabeça de ouro, um peitoral, e depois as pernas e os pés de ferro misturado com barro. Quantos lembram dessa visão? Né? Aquela visão. E ali é descrito claramente, né, que são reis, né? A cabeça é o reino babilônico, né? Depois vem aqui a parte do tórax, que aí é o império persa. Depois vem o império grego, né? O império de Alexandre o Grande. E depois disso vem o império romano. O império romano, que é aqueles pés de barro misturado com ferro. Tá? Mas aí são 4. Né? Então, naquele momento, por que eram 4? Porque eram aqueles reinos que viriam naquele segmento temporal. Observa o seguinte: o Império Babilônico, chamado Neobabilônico, que antes desse Neobabilônico, que é aquele império dos dias de Daniel, já tinha um outro império mais antigo, que vem de séculos atrás, né, de vários séculos atrás, lá de Hammurabi, mas esse Babilônio que está dizendo é o chamado Neobabilônio, que é de 612 até 539 a.C., que é a dinastia de Nabucodonosor. Tá? Nabucodonosor e seus herdeiros, basicamente, seriam 4 reis. Depois vem o Medo-Persa, 539, veja que termina um, já dá início o outro. O Medo-Persa, onde Ciro, chamado o rei Ciro o Grande, vai dar a ordem de libertar o povo de Israel para que retorne à sua terra. Depois vem o Império Grego, de Alexandre o Grande, né? Que na verdade é chamado grego, mas é chamado de macedônico, em 330 até 323. Depois viria mais um, que aí sim já estaria, não estaria naquela visão de Daniel, mas eu entendo que é o Império Seleucida, que vem de 312 até 64 a.C. Seleucidas, ela vem de Seleuco. Seleuco foi era um daqueles herdeiros de Alexandre o Grande, né? São 4, se divide o Império de Alexandre o Magno se divide em 4, e esse Seleuco, ele domina toda aquela região ali onde está a Palestina, onde está o Iraque, o Irã, né? Aquela região toda. E eu entendo que ele é esse 5º rei pelo seguinte: porque ele tem uma influência muito grande sobre o povo judeu, é ele que faz cessar o sacrifício, é ele que faz a oferta de um porco sobre o altar, né? Na verdade é um deles, né? É um deles, Antíoco, um rei chamado Antíoco, faz essa oferta. Então, esses reinos são reinos que têm a ver com Israel. Porque se a gente fosse olhar impérios e reis na Terra, a gente teria que ir muito mais longe, até impérios muito mais antigos ainda, né? Impérios chinês, teve muitos outros impérios, mais modernamente tem impérios na Europa, né?
Mas aqui não se está falando desses impérios desconectados dessa história bíblica, desconectados dessa história de Israel. E o primeiro deles, eu acredito que seja, ou é o Império Assírio, que é de 911 a 609, ou é o Império Egípcio. Né? Então ele estaria nessa conta. Porque o Império Egípcio, como quando a gente olha para ele, é ali que começa tudo, é ali que Israel se torna uma nação. E observa como é que Faraó ele batalha contra o propósito de Deus, que era dar aquele povo uma terra. Ele quer impedir a todo custo. Então, esses reis, ou essas cabeças dessa besta, o propósito delas sempre foi combater o povo de Israel. Você está entendendo a perspectiva que eu estou passando para você? E depois tem um rei, um sétimo rei, que diz, e quando ele vier, convém que ele dure pouco tempo. Aí a interpretação minha, quero deixar bem claro, então não tem isso aqui como um dogma. Eu entendo que esse império é o terceiro reich. É um império que era para ser um império de 1000 anos, pelo menos na cabeça de Hitler, mas que dura aí 4, 5 anos. Por que eu considero que esse é o sétimo rei, ou a sétima cabeça? Porque ele tem uma perspectiva de muita ira contra o povo judeu. Lembra da história do que acontece na Segunda Guerra Mundial? Daquela ira inexplicável, aparentemente, de Hitler contra o povo judeu? Ele tinha uma guerra de conquistas na Europa. Mas por detrás dessa guerra de conquista na Europa, ele queria extirpar o povo judeu. A ideia dele, que é uma ideia paralela ao plano de expansão dele, era eliminar o povo judeu. E não era só na Alemanha. Ele falou, não, o problema dele é aqui, ele não quer o povo na Alemanha. Não, aonde ele ia, ele prendia, matava e levava para os campos de concentração, na Polônia, enfim, em vários lugares. E o texto diz que esse sétimo rei, ele viria e duraria pouco tempo. Né? Para os padrões de impérios, 5 anos por aí, né? É muito pouco tempo. E eu considero assim, entendo que esse cumpre esse papel. E o oitavo, que procede do 7 e caminha para a destruição, Apocalipse 17, 11. Apocalipse 17 diz que o oitavo rei, ele procede do 7 e ele caminha para a destruição. Mas ele está desconectado deles. Por isso que ele fala que procede do 7. Significa que ele vem sendo construído no mesmo propósito. Quer dizer, ele não é uma das cabeças daquelas 7 cabeças, né? Porque ele é um oitavo. O texto diz bem claro que ele é um oitavo. Mas a ideia é a mesma. Qual é a ideia dele? Qual é a ideia desse reino? Destruir a nação de Israel. O conflito dele é com o povo judeu. Amém? Vamos ler novamente Daniel capítulo 7, versículo 7 e 8? Daniel 7, versículo 7 e 8. Depois disso eu continuei olhando as visões da noite, eis o quarto animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu ainda a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Uma boca que falava com arrogância. Esse é o sentido. Amém? Voltando para Apocalipse capítulo 13, no versículo 4 diz assim: e adoraram o dragão que deu à besta o poder, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas. Observa que essa besta é aquele chifre pequeno. Para proferir grandes coisas e blasfêmia, deu-lhe poder para agir por quanto tempo? 42 meses. Então, irmãos, tem muitas... Se você vai buscar coisas na internet, é interessante buscar coisas na internet, né? Eu faço isso também. Mas você precisa de ter entendimento. Não adianta você ir buscar, porque tem muita coisa que é tolice, né? Tem muita coisa que realmente não conduz a nada. Tem gente que diz que já cumpriu esse tempo, que esses 42
meses aqui já aconteceu lá depois que Jesus foi crucificado. Isso não tem sentido, né? Esses 42 meses, por que 42? 42 meses são 3 anos e meio. No livro de Daniel, lá no capítulo 7, nós lemos nas 70 semanas de Daniel, diz que na 70ª semana, que é a última, que é uma semana que desconecta das outras, das anteriores, das 69, ele fala assim, e ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Uma semana é quanto tempo? Abra aí Daniel 9, 27, pastora, só para a gente rememorizar. Nós lemos esse versículo aqui no culto passado. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, qual é a metade de uma semana? 3 dias e meio. Mas lembra que são semanas de anos, então são 3 anos e meio. Amém? Fará cessar o sacrifício e a oblação. Sacrifício, existe sacrifício hoje, atualmente, em Israel? Não, não existe sacrifício. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Ele não foi reconstruído até agora. Sobre o lugar onde estava o templo está uma mesquita, né? E esse templo precisa ser reconstruído. Então essa é uma evidência muito importante, ela precisa acontecer, porque esse rei, esse que vai fazer uma aliança por 7 anos, ele vai quebrar na metade da semana. Ele vai quebrar a aliança. E depois, nas asas das abominações virá assolador. Isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Asa das abominações diz respeito à idolatria. Tá? Então ele vai reivindicar a autoridade messiânica, ele vai reivindicar a adoração, o culto, e é isso que vai fazer o conflito ser instalado. Tá? E o conflito vai durar por quanto tempo? Ele vai durar por mais 3 anos e meio. 3 anos e meio de aliança. Nesses 3 anos e meio haverá prosperidade, haverá tranquilidade. Israel vai olhar para ele como um herói. Ele será provavelmente, um estadista com muita capacidade de liderança, né? E inclusive, essa construção desse templo possivelmente será o argumento mais sólido, mais forte de que ele é o Messias. Eles vão olhar para ele como se fosse o Messias. Né? Vai retirar aquela mesquita, vai construir o templo no lugar, vai restabelecer o sacrifício, que eles aguardam por isso, eles choram por isso naquele muro das lamentações. E aí, só que depois de 3 anos e meio, acaba-se a lua de mel, e aí vai vir mais 3 anos e meio, só que aí são 3 anos e meio de perseguição, são 3 anos e meio de muita provação, são 3 anos e meio de muita luta. Abra aí Apocalipse capítulo 11, versículo 3 a 13, pastor. Agora eu quero responder uma outra pergunta que eu deixei. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Que fala sobre, ele vai destruir os santos, né? Vai destruir o povo, vai destruir os santos. Quem são esses? Observa o que está escrito aqui em Apocalipse 11. E darei poder às minhas 2 testemunhas. Quantas testemunhas são? São 2, tá? E profetizarão por 1.260 dias, vestido de saco. 1.265 são 3 anos e meio, aproximadamente 3 anos e meio também. Observa que aqui ele não fala de meses, mas ele fala de dias. Mas quando você faz a conta, é aproximadamente os 3 anos e meio. E estas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. Siga adiante. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Essas 2 testemunhas, elas têm um poder sobrenatural. Vai adiante. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas e todas quantas vezes quiserem. Só um minutinho, pastor. Essas 2 testemunhas, elas estão naquele pacote das 7 pragas que são derramadas sobre o povo da terra. São 7 pragas, né? Os anjos vêm e liberam as pragas, e essas pragas, elas têm todos esses aspectos aí, né?
águas que se transformam em sangue, muito parecido com as pragas lá do Egito. Depois vem saraiva de fogo, depois vem chagas, né, nas pessoas, depois vem terremoto, enfim. E essas duas testemunhas são elas mesmas, são elas que vão falando e liberando essas pragas durante 3 anos e meio. Segue, gente. E isso é chamado de grande tribulação. Tá? Exatamente esse período de 1260 dias, ou 3 anos e meio, que os estudiosos, os teólogos, chamam de o período da grande tribulação. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, que é aquela das 7 cabeças, dos 10 chifres, daquela que tem os 8 reinos, né? Cujo 8º é o chifre pequeno, cujo 8º é aquele que sai entre os 10 chifres, quebra 3 e fica ele mais 7, e que cada um desses chifres são reis, e o intento deles é dar autoridade para esse chifre pequeno, quer dizer, essa pessoa, esse indivíduo. Você pode entender que é uma conflagração de 10 nações, né, que vão se unir a ele dentro dessa aliança. Nós já vimos isso acontecer quantas vezes, né? Na Guerra do Golfo, né? Estados Unidos, Inglaterra. Então isso aqui não é novidade para nós, né? Nações se unirem e para um propósito. E vai acontecer de novo. E lhes fará guerra e os vencerá. Quem vai vencer quem? Vai vencer, a besta vai vencer as testemunhas. Siga adiante. E quando acabar o seu... E os matará. Siga adiante. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Observa aqui, mais uma vez, esses nomes, né, aparecem lá, uma vez aparece Babilônia, né, aqui se chama de Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. É interessante que agora tem essa ideia, né, são simbólicas, e eles vão ser mortos em Jerusalém mesmo. Em Jerusalém que eles serão mortos. Mas por que chama de Sodoma e Egito? Porque nesse momento, quem vai estar dando as cartas, quem vai estar governando de lá, é esse chifre pequeno, essa personalidade. Mais um versículo. E o homem de vários povos e tribos e línguas e nação verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos, e homens, né? Homens de vários povos, tribos e nação, quer dizer, os povos verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcro. Eles vão ficar expostos durante 3 dias e meio. São 3 dias e meio que eles vão ficar expostos. E eles vão regozijar, eles vão fazer muita festa. Por quê? Porque eles vão atribuir eles todas aquelas maldições, as saraivas, a transformar água. E eles dizem, culpados são eles. Agora eles morreram, acabou tudo, nós estamos tranquilos, estamos em paz. Amém? Segue. E os que habitam na terra regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram. Sim, eles fazem festa por 3 dias e meio, só que depois eles voltam à vida. E, mais um versículo, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para aqui, e subir ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, eles vão ser arrebatados. Eu quero fazer um parênteses rápido aqui. Há algumas controvérsias, e eu acho que isso é de pouca relevância, que eles são 2 testemunhas, são pessoas, eles são homens, portanto são passíveis de serem mortos. Alguns dizem que essas testemunhas, eles não se fala de origem, quem eles são, de onde vieram, mas eles, algumas pessoas entendem que uma dessas testemunhas é Elias e o outro seria Enoque. Né? Alguns falam de Moisés, mas Moisés, a Bíblia fala que Moisés foi morto. Né? Então, ninguém vai morrer 2 vezes. Então, eu descartaria Moisés. Né? A Bíblia diz que nós vamos morrer apenas uma vez. Elias não morreu, foi arrebatado de uma carruagem de fogo. Enoque também não morreu, foi levado para o Senhor. Então, me parece razoável imaginar que essas 2 testemunhas podem realmente ser esses dois homens que viveram. Mais um versículo.
E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu 1/10 parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu. Amados, é realmente muita coisa, mas nós queremos aproveitar um pouco de tempo que ainda nos resta. Eu quero fazer uma conexão com Zacarias, agora capítulo 14. Vamos ler entre o versículo 1 e 4, pastor Raul. Zacarias 14, versículo 1. Aqui já é outro profeta. Zacarias é um profeta contemporâneo do tempo em que o povo ficou no cativeiro, né? Então é um período lá de mais de 400 anos antes de Cristo. E olha o que ele diz, versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Ele é chamado de dia do Senhor. É importante nós observarmos, a Bíblia fala muitas vezes sobre o dia do Senhor, em outros momentos fala o dia da vingança do Senhor, fala sobre o dia em que o Senhor virá para provar os moradores da terra, e nós vamos entendendo por que é chamado o dia da vingança do Senhor, né? Siga adiante, mais um versículo. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Parece um negócio estranho, né? O Senhor está falando que vai juntar as nações para pelejar contra Jerusalém. Por que o Senhor vai pelejar contra Jerusalém? A cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Mais um. O Senhor sairá e pelejará contra estas nações como pelejou, sim, no dia da batalha. Mais um versículo. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém. Algumas pessoas dizem, mas esse texto já se cumpriu, isso se cumpriu lá no ano 70, quando Jerusalém foi invadida, foi destruído, o templo foi destruído. Não tem. Observa que tem uma descrição aqui que não combina, não bate com nada disso, olha só. E naquele dia, o Senhor, os pés dele estarão sobre o quê? O Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Então aqui é a figura do Cristo, né, que vem, que intervém nesse momento tão crucial, nesse momento em que a nação de Israel aparentemente estaria para ser destruída. E ele vem justamente para pelejar contra esse povo, que vem para destruir o povo de Israel. E a Bíblia diz que naquele momento o Senhor vai salvar Israel, vai salvar o remanescente que estiver ali, que for fiel. Amém? Agora, rapidamente, eu quero falar sobre a segunda besta, o falso profeta. Nós já lemos esse texto no início da nossa leitura, e diz assim, e vi subir da terra, está em Apocalipse 13, entre o versículo 11 e 18. E ela tinha 2 chifres, era semelhante a um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, e na sua presença faz com que a terra e os que nela estão adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então, essa segunda besta é chamado na teologia de falso profeta. Qual é a missão dela? Qual é a missão dela? É reverenciar a primeira, é fazer com que as pessoas se voltem para ela e adorem, e a Bíblia diz que esse falso profeta vai construir uma imagem dessa primeira besta, e vai dizer, olha, adore essa besta, porque adore essa, ele não vai dizer a besta, né? Adore esse homem, adore esse Cristo, adore esse Deus. Olha, ele estava morto e viveu. E a Bíblia diz que ele tem poder para fazer até mesmo fogo descer dos céus. Observa aqui os sinais, os prodígios, as maravilhas, são evidências da ação de Deus, mas não são exclusivamente evidências da ação de Deus. E a palavra do Senhor diz que ele virá com tantos sinais, com tantos prodígios, que, se possível fosse, enganaria até mesmo os escolhidos. Ok? E grandes sinais, de maneira que até mesmo fogo faz descer da terra. Versículo 13. Né? E o versículo 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia.
Mais um. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Então esse é o momento em que não vai ser uma sedução apenas, mas vai ser uma imposição. Essa imagem precisa ser adorada, reverenciada, né, cultuada. Mais um versículo. E fez com que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal. Um sinal aonde? Um sinal na mão direita ou nas testas. Ele vai exigir isso, né? Com que justificativa? Bem, se especula, mas pode ser que seja, isso aqui é para identificar as pessoas, isso aqui é a identidade agora. Identidade na testa ou na mão. Então, cuidado, né? Na mão direita ou na testa. Siga adiante. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o nome do seu nome. E o nome do seu nome é 666. Bem, não vamos gastar tempo em debater o que significa esse nome. Amados, eu quero que você entenda algumas coisas. Apocalipse capítulo 19, abre lá, pastora Rauena. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento. 19. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e com ele estava sentado. E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Adiante. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Quais são as nações? Aquelas nações que vieram para batalhar contra Jerusalém, né? Que entraram para guerrear contra Jerusalém. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Adiante. E o manto, e no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é esse? Esse é o próprio Cristo. Amém? Mais um. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Mais um. Para que comais a carne de reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e a carne dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Mais um. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos, aquela besta, aquele chifre pequeno, aquele oitavo rei, reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Então são esses dois personagens, a besta e o falso profeta são presos. E diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Mais um. E os demais, quem são esses demais? Foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartavam de suas carnes. Esses demais são todos os povos, são todos os homens, são todos os soldados, são todos aqueles que seguiram esses dois personagens, né? A besta e o falso profeta. E eles foram mortos e serão mortos. Essa batalha também é chamada de a Batalha do Armagedon, né? Então é um vale por onde eles vão passar. E, amados, eu quero já partir para o encerramento, e eu quero pedir isso apenas alguns poucos minutinhos, 5 minutinhos, nós vamos encerrar. As bestas virão para provar o povo, será permitido por Deus. O primeiro fato que eu quero que você entenda, você guarde no coração, é isso. Eles virão para provar os moradores da terra, para provar aqueles que creem e aqueles que não creem, para provar os fiéis dos ímpios. Cristo será glorificado, esse é o segundo ponto que eu gostaria que você entendesse. Os ímpios julgados, condenados, bem como o dragão, a besta e o falso profeta. Terceiro ponto.
O momento do aparecimento da besta pode ser a qualquer hora. E eu entendo que não falta nada mais para acontecer. Ah, pastor, mas precisa de reconstruir o templo. Tudo bem. Mas lembra que ele vai fazer uma aliança por 7 anos? E lembra que em 3 anos e meio vai haver prosperidade e paz? Isso combina muito com Eclesiastes Tessalonicenses capítulo 5, diz: quando disserdes a paz, eis que virá repentina destruição. Eis que virá repentina destruição. Então, quer dizer, essa destruição, esse momento de convulsão que dura 42 meses, ele vai acontecer num momento repentino. Né? Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Abre lá, pastor, por favor. Tessalonicenses 5, versículo 1. Primeira. 5:1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Siga adiante. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor... O que é o dia do Senhor? Também é chamado do dia da ira, o dia da vingança do Senhor, o dia em que o Senhor vai se manifestar. Virá como ladrão de noite. Quer dizer, virá de uma maneira repentina. Segue adiante. Pois quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo que nenhum escaparão. Vai adiante. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Mais um. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Mais um. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Mais um. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam de noite. Mas os que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dar uma paradinha aqui. Meus irmãos, eu entendo da seguinte maneira. Nós não sabemos o dia que Jesus vai vir. Aqui fala de a vinda do Senhor. Mas a vinda do Senhor, ela acontece basicamente em 2 momentos. A Bíblia fala de arrebatamento da igreja. Isso está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. No versículo 16. Diz que dada a voz do anjo, brado da trombeta de Deus, o Senhor virá. E ele vai arrebatar a sua igreja. E nós encontraremos com o Senhor nos ares, para estarmos sempre com ele. Então esse é o momento da vinda do Senhor, mas é o arrebatamento da igreja. Quando é que esse momento acontece? Eu acredito fortemente que esse momento acontece exatamente no meio, nesse período do meio das 7 semanas. No período em que há prosperidade e paz, o Senhor vem e arrebata a igreja. Com ele sobe aqueles que estão aguardando, aqueles que estão esperando o Senhor. E aí vai o Espírito Santo, que é o condutor da igreja. Porque é necessário que o Espírito Santo seja afastado para que esse iníquo, para que esse homem do pecado, para que esse abominável da desolação comece o seu império de terror de 3 anos e meio. E esse versículo, ele diz, Deus não nos destinou para ele. Imagina a igreja passar por 3 anos e meio, com taças da ira de Deus sendo derramado, o sol que se aquece 7 vezes mais, saraiva de pedras, feridas na boca e no pulmão. A igreja não vai passar por isso. Você entende isso? A igreja de Cristo não vai. Mas quem é que vai passar? Aqueles que não subirem. E aí Daniel diz, bem-aventurado aquele que espera e aguarda 1290 dias, e depois chega até 1335 dias. Ele joga esses tempos, mas esses que espera e aguarda, queridos, já é um momento depois da grande tribulação, desse período de 3 anos e meio. Mais um versículo. Quem morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos e vamos juntamente com ele. Mais um. Por isso exorto-vos aos outros, edificai-vos aos outros, como também fazeis. Mais uma referência, 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Aguenta aí só um minutinho, meus irmãos. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então esse aqui é o principal ponto
em que eu e muitas outras pessoas que estudam as Escrituras entendem que a igreja não vai passar. Esse que retém é o Espírito Santo. E ele espera para manifestar a sua ira toda quando ele for afastado, quando a igreja for arrebatada. Mais um versículo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Que vinda é essa? Essa já é a segunda vinda. Esse é o dia da vingança do Senhor. Esse já é depois que as duas testemunhas são mortas, depois daqueles 42 semanas, ou daqueles 1260 dias, em que as testemunhas, um dos papéis dela é trazer profecias e trazer as pragas, as chamadas 7 pragas. Então esse é o dia da vinda do Senhor. Mas esse dia não é o dia do arrebatamento da igreja. E nesse dia, o que vai acontecer depois desse dia é assunto para um outro momento, momento oportuno que nós vamos falar. O reino milenar de Cristo, o governo dele sobre esta terra. Amém, queridos? Eu espero que o Espírito de Deus tenha comunicado ao seu coração algo de importante. Amados, vigiemos e sejamos sóbrios. A advertência de Paulo aos Tessalonicenses: vigiemos e sejamos sóbrios. Nós não somos da noite para que esse dia nos pegue como um ladrão, mas nós somos do dia. Estejamos apercebidos. Mas pastor, por que então que você está falando isso? Por duas coisas. Guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Fica firme na presença do Senhor. Mas se porventura, olha aqui para mim, se porventura você perder a primeira classe, se porventura você ficar para trás, aí vai aqui a recomendação de um pastor que eu ouvi há muitos anos atrás, no encontro de casais. Ele diz: olha, eu tenho um filho adolescente, meu filho anda rebelde, e um dia desse eu falei: filho, do jeito que você está, se Jesus vier hoje, você não vai subir, né? E eu vou te dar um conselho: você não subindo. Aí ele contou essa história da grande tribulação, do nome da besta. Ele falou assim: meu conselho para você: entra na fila dos que vão ser decapitados, o mais rápido possível, para que você não seja tentado a aceitar o nome da besta para poder comprar um pão, para poder comprar uma água, para você viver um pouquinho mais. Entra, porque você vai ser salvo no último dia, no dia do Senhor. Ele virá e você será salvo. Mas será salvo debaixo desse momento de tanto sofrimento. Então, queridos, a palavra é: esteja pronto para subir com o Senhor quando Ele chamar. Mas caso você não suba, preste atenção, porque esses milhares e milhares que serão mortos na batalha contra o próprio Cristo, esses serão lançados no lago de fogo junto com a besta e o falso profeta. Vamos colocar de pé. Quero orar com você nesta noite, que nos suportou até esse momento. E é um tema muito difícil, muito complexo, mas eu espero que o Senhor tenha instruído você através da sua palavra. Quero orar com você. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero ministrar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero ministrar uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria. Eu quero ministrar uma palavra de força e de vigor. Eu quero ministrar uma palavra de renovo no seu coração. Que o Espírito do Senhor te convence hoje. Que o Espírito do Senhor te desperta hoje, para que você possa encher as suas lâmpadas de azeite, para que você possa estar acordado na presença do Senhor, para que a sua vida esteja no altar do Senhor, para que você esteja pronto ao brado do anjo do Senhor, ao toque da trombeta do Senhor, para que você possa se encontrar com Ele, e que a mão poderosa do Senhor te sustenta hoje. Você que tem passado lutas e tribulações, não desista. Fica firme no Senhor, porque o Senhor tem para você não a ira. O Senhor não tem reservado para você não sofrimento, mas o Senhor tem reservado para você um lugar nas mansões celestiais. Guarda firme o seu depósito, guarda firme a tua esperança. Não seja como aqueles que não têm esperança, mas ore, peça ao Senhor cada dia que fortaleça a sua convicção. Que os teus olhos estejam voltados não para as coisas desse mundo, desta terra, porque tudo isso passa, mas que os teus olhos possam contemplar o que é eterno, possa contemplar o que está por vir,
E que a graça do Senhor te sustente hoje. E que a unção do Senhor firme os seus pés e mantenha o seu coração firmado na palavra. Que a graça do Senhor te sustente. Que o poder do Senhor te fortaleça hoje. Que a unção dos santos seja derramada na sua vida. Que o Espírito do Senhor alegre o seu coração e a sua alma. E te dê força e te dê bom ânimo. Para que você possa conquistar a salvação em Cristo Jesus. Através da sua fé, da sua perseverança. Que o Senhor te abençoe nesta noite. No nome santo e poderoso de Jesus. A graça do Senhor, a comunhão e as consolações do Espírito seja com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Nesse final de semana,